Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lani Queiroz, autora da trilogia Voraz. Está sendo lançada pela editora Qualis. O primeiro volume, né, a primeira parte, já saiu em pré-venda, o livro físico no site da editora e o e-book no site da Amazon. E aí estou passando para conversar um pouco com vocês sobre esta trama, sobre estes bebês sombrios da Mamis, os primeiros, né? Como leitora, eu já tenho contato com o gênero dark há algum tempo, eu acredito que há uns 6 anos, né? Eu leio muito. Quanto mais obscuros, mais fascinante os personagens são para Mamis. Mas enquanto autora, demorou um pouco para eu né, ter vontade de despertar o interesse para escrever alguma coisa. Eu acredito que foi no final de 2019 que eu comecei a delinear, né, o universo de Voraz. O Andreas Montanaro, que é o advogado e bandidão dessa história. Ele não é mocinho, não tem características de mocinho de jeito nenhum. E a Maia, né, a Maia Pinheiro, que é uma advogada recém-formada, e ela também não se enquadra no papel de mocinha. Ela tem algumas atitudes bem controversas, ela meio que se corrompe, né, aí conforme o desenvolver da trama. Primeiramente, ela é movida por um grande desejo de vingança. O noivo dela é colocado na prisão pelo Andreas, e aí ela vai querer se vingar do Andreas, porque o noivo acaba morrendo na prisão. E ela acaba culpando o Andreas por isso. Ela acha que ele foi o culpado, que ele que jogou o noivo na prisão e lá ele morreu. E a princípio a polícia diz que foi suicídio, mas ela duvida, né, dessa teoria. Então ela sai em busca de vingança, ela vai atrás do Andreas. Mas o Andreas, meu pessoal, ele não é só advogado, ele tem outras atividades escusas. Eu não vou contar, vocês vão ter que ler o livro para saber. Enfim, mas ele não se enquadra, como eu já falei, no papel de mocinho. Ele é um vilãozão mesmo. E aí, no decorrer da trama, vocês vão percebendo, né? Tem alguns mistérios, algumas coisas que só vão ser resolvidas no terceiro livro. É, mas uma trama bem envolvente entre eles, entre o Andreas e a Maia. Por quê? A Maia se vê numa grande sinuca de bico. Ela quer se vingar, ela odeia, ela desenvolveu um ódio pelo Andreas muito grande, né? Porque ela perdeu o noivo, que ela achava que era o grande amor da vida dela, então ela quer se vingar desse homem. E ela descobre tudo sobre a vida dele, inclusive que ele é adepto do BDSM, né? Ele é um dom, ele é um dominador. E ele, inclusive, está selecionando uma nova submissa. E aí o desejo de vingança dela é tão grande que ela quer chegar cada vez mais perto do Andreas para se infiltrar, né, ali sorrateiramente nas coisas dele, tanto na vida pessoal quanto no profissional, para conseguir destruí-lo. E aí ela é tão maquiavélica que ela acaba se sujeitando a ser a submissa do Andreas. E é aí que a porca torce o rabo, porque ela se vê, na verdade, desde o primeiro encontro, né? Ela se vê em conflito, as emoções dela começam a ficar em conflitos, porque antes de ela conhecer o nosso mocinho vilão, ela sentia só ódio e repulsa, mas quando ela vê o cara, se vê diante dele ali, cara a cara, ela começa a sentir outras coisas, ela sente uma forte atração e uma forte ligação com ele, e ela não entende. Então isso vai render algumas cenas bem interessantes para vocês, viu? É, e tem sido, né, muito bom produzir essa trilogia, porque enquanto leitora, as emoções que você sente lendo uma obra dark, uma obra controversa, onde os mocinhos não são mocinhos, as emoções são diferentes. Enquanto autora, a gente se vê em conflitos, né, em conflitos morais, éticos, e eu me vi, principalmente no primeiro livro. No segundo eu já estava corrompida pelo Andrés, mas no primeiro eu me vi em muitos conflitos. Quando ele ia fazer alguma maldade, eu dizia, mas ele não pode fazer. A parte sensata da Lânia dizia, ele não pode fazer isso porque ele é um advogado.
Mas aí a outra parte dizia, peraí, mas é um livro dark, ele não é um mocinho, ele tem que fazer. Aí então eu escrevi a cena, as primeiras cenas dele, né, nessas outras atividades escusas dele, obscuras, eu fiz assim, vivendo esse conflito. Mas aí no final eu já estava bem relax e no segundo, segundo eu já estava sendo malvadona junto, bandidona junto com o Andréas. Foi muito bom, tem sido muito bom. Estou produzindo o terceiro agora e uma experiência maravilhosa. Eu quero fazer outros porque eu gostei dessa coisa de não escrever, de não me preocupar em agradar, em ser politicamente correta, de ter essa liberdade de escrever a exata personalidade do personagem sem medo de julgamentos. E o gênero dark é isso, né? Ele te dá essa liberdade de você apresentar as mais variadas mentes, né? De fugir um pouco desse estereótipo de mocinho perfeito, do mocinho que atende todos os anseios e sonhos da mocinha, né? Da maioria das mocinhas, que nem todas querem encontrar um príncipe encantado, mas a maioria quer. Então foi muito interessante escrever esse Andréas, esse personagem controverso, nada mocinho, mas que me encantou. E eu espero que encante. Encantou as betas, né? Ao Snaia e a Helenilza, que contribuíram bastante para esse trabalho, quero agradecê-las. Minhas ADMs também, sempre apoiando aí os leitores. Minhas lanéticas estão em polvorosa esperando esse livro, esse lançamento. E é isso, pessoal. São dois personagens obscuros, não são mocinhos, mas eu espero que eles conquistem o coração de vocês como conquistou o meu, tá? E eu espero os feedbacks de vocês nas redes. Quando lerem, não esqueçam de deixar sua avaliação na Amazon. Me procurem nas redes também, me mandem mensagens. Eu adoro interagir com os leitores, saber o que vocês pensam. E como é a minha primeira obra dark, eu estou super ansiosa por esse retorno. Quem já conhece a minha escrita há algum tempo sabe que o meu gênero é erótico, né? Mas nessa obra vocês vão ter uma surpresa. Não tem toda aquela carga sensual que tem nos outros, em Perigosa Sedução, por exemplo, que é a duologia lançada anteriormente pela Qualis. Vocês vão se surpreender. Eu deixo sendo o erotismo apenas para o momento em que o casal está lá na intimidade deles. Então eu acredito que a escrita fluiu bem melhor dessa forma, eu gostei muito. E eu quero fazer outros mocinhos, outros bebês obscuros. Me apaixonei como autora pelo gênero dark, já era apaixonada enquanto leitora. É isso, queridos, eu espero que vocês gostem, tá bom? Me deem seus feedbacks e comprem muito. Beijo!